Olá, boa noite. Boa noite a todos. A Ana Paula já está aí, a minha convidada. Vão chegando, Gabriel. Eu vou fixar aqui os comentários. Vamos ver aqui, deixa eu achar um filtro. Ah, agora sim. Isso. Deixa o pessoal ir chegando. Deixa eu fixar o tema aqui da nossa live de hoje. Só vou fixar aqui, gente. Vão chegando aí, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. E a gente já vai começar aí. Hoje a gente tem uma convidada super especial, a Ana Paula Veiga. Ela já tá aqui na live já, ó. E a gente vai falar de constelação familiar, né? Um novo jeito de olhar e viver a vida, gente. Coisa linda. Deixa eu só fixar aqui. Tenham paciência, gente. Só um pouquinho. Vão chegando aí. Já já a gente começa. Aqui, já fixei o tema aqui, ó. Um novo jeito de olhar e viver a vida. Hoje a gente vai falar da constelação familiar como uma filosofia de vida, né? Pessoal que tá chegando, se estão me ouvindo bem, manda um ok aí, um coraçãozinho, se estão me ouvindo, se o áudio tá bom. Minha convidada já tá aí. Já já vou chamar ela pra gente dar início aí, sem muita enrolação. Então, gente, constelação familiar é como uma filosofia, né, de vida. Não como uma técnica só, não como uma ferramenta, né? Algo que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? Não tô enrolando, gente, tô esperando o pessoal entrar aí. Ah, a Flávia entrou, Gabriel, minha convidada já está aí também. Já já eu chamo ela, hein? Pra gente dar início aí. Gente, confesso que eu tô nervosa, hein? Mas tá tudo certo. Já já a coisa começa a fluir, já já a coisa vai andando aí, ó. É. Ah, que legal. Isso aí, gente. Convidando aí o pessoal. Tem um aviãozinho aí. Aí vocês mandam para quem vocês acharem que faz sentido aí essa live, né? Gente, eu vou me apresentar, tá? Meu nome é Eliandra Bedato. Tô iniciando aí com as constelações familiares, né? Fiz o curso com a Ana em 2019 e a constelação ela transformou assim, né? E continua transformando a minha vida, algo maravilhoso
E eu convidei a Ana Paula para participar dessa live e de pronto, né? Ela aceitou. Ela faz parte aí da minha caminhada e da minha jornada com a constelação também. E vou chamar ela aqui então para conversar comigo um pouquinho. A gente dá início ao nosso bate-papo. Enquanto o pessoal vai entrando, o pessoal vai mandando aí um convite para, conforme a live vai seguindo, vão deixando perguntas, né? Vão dando feedback aí, como vai chegando as coisas. A gente vai dar sequência à nossa live e que é um assunto bem importante. Eu acredito a gente olhar a constelação de uma forma mais ampla, né? Com esse novo jeito mesmo de olhar. E o propósito dessas lives é de trazer transformação, né? Autoconhecimento, né? Mais consciência para a nossa vida, para a gente poder viver de uma forma mais leve, né? Mais suave. E acredito que a gente pode contribuir um pouquinho trazendo essa consciência, né? Esse novo olhar da constelação, que a gente olha de uma outra forma, né? De um outro ângulo. Eu vou chamar aqui a minha convidada para ela me ajudar aqui, não ficar perdida aqui. Vou convidar a Paula para ela entrar. Se eu fiz certo. Oiê, tá aqui. Tudo bem? Boa Boa noite! noite. Não fica Tudo... perdida, não. Eu tô aqui. Ah, então tá. Então me ajuda, me ajuda. Deixa eu subir. Ah, obrigada. De nada, de nada. Vamos lá. É sempre um assunto gostoso, interessante para eu falar, sabe? Então, assim, me convidou para falar de constelação, eu tô disponível. Tá me ouvindo bem, Ana? Tô ouvindo. Tô ouvindo Ah, direitinho, tô te vendo direitinho. Tudo tá, certo. tá bom. Aham, tá bom, então. Confesso que eu tô um pouco nervosa, viu? Mas não fica, sabe? Eu acho assim, ó, que eu aprendi com um mestre, né? Eu estudei bastante marketing digital, e ele falava assim, ó, antes feito do que perfeito. Tem muita gente aí Sim. querendo fazer, não faz nada, 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 não consegue nem dar um oi ali no story. E daí, quando a gente está se lançando numa live, está começando a fazer live, nossa, que legal, sabe? Eu super apoio, que legal. Todo mundo vai ter um começo na vida, todo mundo um dia começou, né? Então, assim, é um começo. É um começo. Não, e até o Sim, pessoal que está entrando aqui, né, gente? Um dia eu vou ter que começar algo diferente, porque senão eu vou ficar estagnada. Então, ou eu começo a verdade. fazer aquilo mesmo com medo, mesmo com vergonha, ou senão eu fico estagnada. Eu vou parando a minha vida, né, Eliandra? Sim, verdade. E te confesso assim que apesar de eu estar nervosa, eu estou muito feliz e tô assim com o meu coração, sabe quando o coração da gente está preenchido? Eu tô assim, tô em êxtase, apesar de não ter, é que a gente não tem essa intimidade com a câmera, né, Ana? Então, é, e aí as pessoas pensam, nossa, não tem, as coisas não vêm, mas assim, aos pouquinhos a coisa vai chegando, né? A coisa vai se completando, né? A gente vai se colocando a caminho e as coisas vão chegando, né? Com certeza. Intimidade com a câmera, enquanto a gente não começar, a gente não tem mesmo, né, Leandra? A Andréia, não Sim, sei se ela tá aí, né? Mas teve uns vídeos logo quando a gente começou a gravar vídeo, né? Não era tanto live, mas a gente gravava os vídeos para deixar eles. Teve um que eu gravei 72 vezes. Ah, não, isso não ficou bom. Ah, não, esse meu cabelo ficou torto. Ah, não, essa minha voz ficou errada. Ah, não, eu gaguejei. Ah, não, não sei o quê. E daí ela falou assim, Ana, é, 72 vezes foram. Eu falei, meu Deus! Então,
né, tive um começo. E hoje não, claro que teve um treino, né? Eu fazia isso todos os dias. E aí eu acabo Sim, acostumando, acaba se tornando algo comum, né? verdade. E a gente falando aqui de constelação, né, que é o que a gente vivencia, né, Ana? Aí a coisa começa a fluir. Ah, quero agradecer o pessoal que está chegando. Muito obrigada, gente. É um prazer aqui. Eu sei que o pessoal está se organizando hoje para fazer viajar, enfim. Eu sei que tem gente que acho que está olhando a gente da estrada. E o pessoal falou: olha, vou acompanhar pela. Já pegaram as malas e foram viajar, mas estão na estrada acompanhando. Obrigada, né? Como a gente sabe, né, Ana, que é difícil a gente reter a atenção das pessoas, né? Hoje tem que ser um assunto que realmente interessa, porque são tantas coisas, né? Hoje você abre aqui no Insta e você tem infinitas possibilidades de temas, né? Tem. Então a pessoa tem que querer muito, É. é bom. Bastante conteúdo, bastante informação e coisas úteis, né? Bastante informação boa. Mas assim, ó, o pessoal que está chegando, Ana, eu quero que você se apresente aí. E quero te agradecer que logo da primeira vez que eu te convidei, você já logo aceitou de pronto. Fiquei muito feliz e quero dizer que eu estou emocionada porque você faz parte aí da minha caminhada e essa live aqui para mim assim, já começou desde manhã já. Essa live já estava tomando conta do meu ser, porque eu sou muito do sentir, né? As emoções para mim é algo muito tão presente sempre na minha vida. E a constelação, ela chegou mesmo na minha vida através de você, né? Eu quero deixar aqui, nessa live aqui, que eu sou muito grata por todo o aprendizado, por todo o conhecimento, né, que você passou para mim e com a questão da filosofia, né, a questão da ética, né, de ser uma ajudadora com responsabilidade, com ética, e isso eu quero deixar aqui que isso eu aprendi com você, né? Essa questão do ajudar claro, é uma caminhada, né? A gente vai seguindo e a gente vai se melhorando a cada dia. E É, quero passar aí a palavra para você. Muito obrigada. É uma honra ter você aqui na minha live. imagina, imagina. Eu estou muito E feliz também, agradeço o convite, de verdade. São dias corridos, né? A gente faz muitas coisas, mas sempre que eu posso. E é um tema muito, para mim, é leve, é gostoso. Eu não vejo nem como trabalho, né? É algo que preenche, é algo e ajudar e falar sobre, né? Para mim, realmente é um prazer mesmo falar, sempre que eu posso, né? Não tem uma pessoa diferente começando, né? As pessoas que seguem ela, que pode ver um pouquinho, saber um pouquinho sobre constelação, é importante, né? Por isso a gente usa uma linguagem muito fácil sobre constelação. Eu trabalho com constelação há 8 anos, né? Eu conheci constelação em 2011 e em 2011 eu era bancária e tinha saído do meu trabalho porque eu realmente não aguentava mais, não aguentava mais. E estava perdida, eu estava perdida. Tem muita gente que hoje fala, Ana, Ana, eu não sei o que eu faço da vida, Ana, eu não suporto mais meu trabalho. Eu sei exatamente o que é isso, sabe? Porque eu tive um momento da minha vida que eu estava perdida e eu não sabia. E aquele banco, para mim, já estava 10 anos naquele banco, para mim não cabia mais, não dava, sabe? Quando você levanta com dor no corpo, vai se arrastando para o trabalho, já não dá mais, né? E aí eu fui num treinamento, né, de um final de semana, eu estava gordinha, eu estava bem gordinha, saí do trabalho, ficava em casa, assim, ociosa, querendo fazer as coisas, mas não sabendo o quê? Porque tem gente que chega, Eliandro, e fala, Ana, pelo amor de Deus, que caminho? Eu preciso achar meu propósito, eu preciso achar o que eu quero fazer. E eu entendo também, porque eu também já passei por esse momento, sabe? Mas eu não entendia que a busca não era fora.
Isso eu não entendia, porque eu buscava fora. Eu mandava currículo, eu pensava em outros trabalhos e aparecia banco de novo, né? Porque você veio da área bancária, só vai aparecer banco ou alguma coisa com financeira. E aí eu comecei, fui num curso, e aí esse curso me mostrou que estava tudo dentro. Esse curso de um final de semana eu percebi que, nossa, eu tô presa a tantas emoções, a tantas coisas. E aí eu fui olhando e eu fui fazendo outros cursos. Então, a importância também, né, Leandra, da gente, desse autoconhecimento. Tem gente que nunca fez um curso de autoconhecimento na vida. Tem gente, não, tem Sim, muita gente, né? Então, assim, ela sim, não se conhece, ela continua buscando fora, e ela continua buscando fora, né? E aí ter essa percepção de que não tá fora, não tá na mudança de trabalho, não tá na mudança de marido, na mudança de casa, na mudança de cidade, não tá aí, né? Ter essa consciência já muda tudo, já muda tudo. E aí você começa essa busca interna. E foi quando eu comecei, e nesse caminho, em 2011, eu encontrei a constelação. Então, eu fiz curso de coaching, eu fiz curso de renascimento, eu fiz curso de practitioner de PNL, eu fiz curso de hipnose. E, de verdade, eu fiz isso, tudo isso eu fiz antes da constelação. E aí, quando chegou a constelação, que uma amiga falou, Ana, você tem que constelar isso daí. E aí, quando chegou a constelação, eu falei, nossa, o que é isso? Pelo amor de Deus, meu é. Deus! Isso fantástico, né? E assim, ao mesmo tempo fantástico, ao mesmo tempo, gente, eu vou falar para vocês, quando a pessoa fala assim, ah, para, vai, eu não acredito. Eu fiz igual. Eu saí Uhum. maravilhada, mas ao mesmo tempo falei, nossa, mas espera aí, né? Que loucura é essa? E aí depois eu fui mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e aí pronto, né? Daí eu entrei na formação, me formei, fiz várias formações, fui para a Alemanha mesmo, que é lá, fui na fonte, fiz seminário com o Bert Hellinger no Brasil, fui para a Alemanha, dei curso na Nova Zelândia, então fui nessa caminhada a fundo, sabe? Aprofundei porque era o que eu gostava de fazer, né? Então, hoje sou facilitadora de constelação, sou professora de constelação, e para mim a constelação, Eleandra, ela passou desse nível de ser uma técnica, sabe? Eu não consigo mais olhar ela como uma técnica. Ok, você vai lá e facilita uma constelação, mas ela é só a pontinha bem pequenininha do iceberg, né? Então, hoje, por esse autoconhecimento, por essa busca, né, eu comecei a viver constelação, viver mesmo. Então, para mim, a constelação hoje é uma filosofia de vida. Para mim, ela está em todos os lugares, em tudo que eu faço, em tudo que eu vejo, de verdade, eu vejo constelação. É muito, é diferente, e eu sei que tem pessoas que buscam a técnica da constelação, né? E para mim não, para mim é muito diferente, assim, não tem técnica, tem autoconhecimento e a constelação ela acontece ali, mas é assim, ó, é uma espiadinha a constelação. Quando você faz o curso, né, igual você fez, que você entra, que você emerge nesse curso de 9 dias, você fala: Nossa, meu Deus do céu, tem um mundo dentro de mim inexplorado, porque eu nunca explorei esse mundo dentro. Né? E aí é onde a gente acaba tomando essa consciência de era tudo isso e não estava no lugar onde eu buscava, né? É verdade. A primeira vez que eu tive contato com a constelação foi num espaço aqui em Novo Hamburgo, mas assim, eu fui para. Tava conversando com a pessoa e ela disse: Ah, vem aqui assistir. E aí, assim, a primeira vez que eu vi, então, assim, foi, né, mas não fui convidada para participar, mas eu tive muitos insights naquela constelação, né? Não foi assim de, nossa, quando eu cheguei, depois eu disse, nossa, mas aquilo que eu vivenciei, será que realmente é mesmo, né? Porque aí teve algumas constelações que tinha a ver com a família, com mãe, e aí a gente começa a tomar aquilo. Eu chorei lá mesmo, depois quando eu cheguei em casa também. E aí depois eu disse, nossa, mas acho que eu quero mais disso aí. E aí eu vi a Cris aqui, que a Cris Mendes tá aqui, a Cris está aqui, e foi a Cris, eu estava na Casa do Conhecimento, e a Cris, eu estava fazendo uma terapia com o meu filho mais velho lá com a Cris. A Cris é ótima, né? Ela é uma excelente.
E aí ela disse assim pra mim, ah, tu não quer fazer? Eu acho que na época ela estava fazendo curso com você. E ela disse assim, ah, você não quer conhecer constelação? A Ana Paula Veiga vai estar aqui fazendo um curso, né, de módulos, né? Que a gente estava em 2019. Eu disse, ah, eu acho que sim, eu vou fazer. Aí depois eu entrei em contato e fiz. Então, assim, foi... E eu já, né, eu fiz o de módulos, depois eu fiz online. E depois, quando eu, né, tava querendo mais, aí eu fiz imersão. Mas, assim, tudo a seu tempo. E foi... posso dizer que foi, está sendo e vai ser ainda, e reverbera muito na gente, é algo que não é só uma técnica, né? É só algo assim que está lá, e é algo que a gente. Eu também demorei um pouquinho apesar, né, de eu ter essa coisa do sentir, das emoções, eu racionalizo muito, né? Eu preciso ter aquela coisa assim de ver, de saber, de estudar mais um pouco, né, de será que realmente é isso mesmo? E aí, quando eu trouxe isso para minha vivência, tipo assim, até as ordens, né, do amor que o Bert Hellinger ele identificou e trazer isso, né, a questão da hierarquia, do pertencimento, toda essa parte de vivenciar isso, nossa, aí realmente, né, aí a gente é como se a gente se encaixasse, né, dentro daquilo. Sim, quando a gente vive as ordens, né, Leandra? Quando a gente passa a Isso, viver as ordens, então assim, ela não tá da boca para fora. Eu vivo essas ordens. E aí, cada vez isso, mais, eu vou entendendo essas ordens. São leis, né? A gente pode chamar de leis, como a lei da gravidade. A lei da gravidade, se você pular, você vai cair e morrer. Então, isso é fato. Vai sim. acontecer isso. São, E as são, ordens é são leis, igual. isso. São leis, leis da vida, assim, né? Leis que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né, Ana? E eu já queria, não, eu quero já pedir para a gente iniciar aqui, que às vezes o pessoal, às vezes a gente conversa com as pessoas e aí tem algo assim muito difundido, né, da questão da constelação. Ah, mas o que é a constelação? E eu queria que você colocasse aqui para gente o que é a constelação e o que não é constelação. Eu acho que isso é bem importante. Eu queria que você passasse para a gente aqui, porque há uma confusão disso, né? Nem, digamos assim, as pessoas estão misturando muitas coisas, né? E aí eu queria que você colocasse para a gente aqui, da forma que você vê isso, o que é e o que não é constelação. Vamos lá, né? Toda vez que eu falo assim, o que é? Ana, é uma terapia, é uma psicoterapia? Tem a ver com as estrelas, não tem a ver com as estrelas? É místico? É um ritual? É uma seita? Né? Então, é religioso? O que que é isso? O que que é isso, né? O Bert, que é o criador da constelação, né? O Bert é um alemão, criador da constelação. Aí ele percebeu algumas ordens. Então, assim, o Bert, ele foi um padre, sim, gente. E ele largou a batina quando ele começou a perceber algumas coisas, mas ele estudou. Ele estudou filosofia, ele estudou psicologia, ele estudou terapia primal, ele estudou hipnose, ele estudou várias técnicas, várias vezes. Ele aprofundou. E aí até que ele chegou em uma constelação familiar. Mas não com esse nome e não do jeito que ele trouxe. Era uma representação familiar, uma representação dos sistemas. Então, com a Virginia Satir, com até a Schiffelder, ele olhou e falou assim: nossa, ele se apaixonou igual a gente, sabe? Então, quer dizer, e aí, até num congresso, né, Schiffelder, alemã também, ela chamou ele, ela convidou ele para entrar num campo. Não, mas não era um campo, era só representação, entende? Não entendia esse campo, era só você representa o pai, você representa a mãe, você representa o filho esquizofrênico. E aí o Bert conta no livro dele, né, que ele teve sensações, que ele teve no corpo dele, ele começou a sentir algo, e ele começou a sentir algo que era diferente do sentir dele. Então ele começou a não entender, mas ter sentimentos que não eram dele por uma pessoa que ele não conhecia, que era o representante do filho que ele não conhecia, né?
Então, dali ele falou, nossa, tem algo mais aí. Então, quando o Bert ele trouxe a constelação, ele trouxe 3 ordens. E com muito estudo, né? O Bert estudava muito mesmo, gente. E essas ordens, que a gente chama hoje de ordens do amor, porque são ordens para a vida, ou leis da vida, né? Ela não tem nada a ver com religião, ela não tem nada a ver com ritual, não, nem seita. Se eu falar as ordens aqui, qualquer pessoa é capaz de entender essas ordens, né, Eliandra? Porque são ordens simples da vida e todos vão de acordo, não tem como negar essa ordem, porque a gente vê ela na natureza e a gente vê ela em qualquer lugar. Então, quando eu falo assim, ó, 3 ordens, qual é? Uma, pertencimento. Pertencimento, Eliandra, você querendo ou não, você gostando ou não, você ciente ou não, você veio de um sistema familiar. Você veio, ponto. Quem que pode discordar disso? Que você veio de um sistema familiar. Eu posso até negar. Eu posso até dizer que meu sistema está estragado. Eu posso até dizer que eu nasci, como muita gente fala, na família errada. Eu nasci na família errada. Mas dizer que você não é daquele sistema não dá, né? Então, eu falo assim, você pertence a um sistema familiar automaticamente. E aí vem o automático que as pessoas são descrentes. Você vai repetir algo desse sistema. E vai ser de uma forma empírica. O que é forma empírica? Não vai ser ensinado. Porque minha avó ensinou a minha mãe, que a minha mãe me ensinou, que eu ensino meu filho. Não é dessa forma. Eu posso repetir algo da minha bisavó sem ter consciência que eu estou repetindo. Por quê? Porque eu pertenço a esse sistema e algo não foi visto. E até que seja visto, vai continuar essa repetição. Isso é tão antigo, Eliandra, é tão antigo que eu, como era evangélica, fui muito tempo evangélica, né? Minha família é evangélica. Na igreja, isso se chama maldição de família. E na igreja, dentro de uma igreja, você vê, de uma religião, dentro de um ritual, cansamos de fazer quebra de maldição de família, né? Então, olhar para essa, entre aspas, maldição, para essa repetição, que para eles era uma maldição. Por exemplo, uma mulher engravidar antes do casamento. Engravidou uma, engravidou a mãe, engravidou a avó, engravidou... Então, na igreja, a gente olhava para isso como uma repetição do sistema e precisava ser quebrado. Na constelação é igual. A gente só olha para aquilo que está repetindo e que é desnecessário repetir, né? Então, quando eu falo de pertencimento, gente, eu não estou falando de religião alguma, né? Eu não estou falando de ritual nenhum, porque não é um ritual. É entender o quanto eu faço por amor a esse sistema. E aí vem a segunda ordem também, que, né, quando o Bert iniciou as constelações, ele iniciou como uma terapia familiar. Então, o que era constelação? Era uma psicoterapia familiar, só para a família. E o Bert, né, ele foi colocando, mas as pessoas que foram indo nos seminários dele foram ampliando isso. Então, hoje, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem no jurídico, hoje a gente tem no SUS, constelação. Hoje a gente tem constelação empresarial. Eu mesma faço constelação de empresas. Ou seja, a gente não pode mais chamar de psicoterapia, né? Então, a constelação é uma psicoterapia? Não é mais, mas pode ser usada como. Então, o que é a constelação? É um caminho, é um olhar para o que você quiser ampliar a sua consciência, ampliar aquilo que está acontecendo contigo. Então, qualquer coisa eu consigo ampliar, eu consigo ver. E aí, para tomar uma decisão diante daquilo que eu estou vendo, se eu tenho clareza do que está acontecendo, eu consigo tomar uma melhor decisão. Se eu não tenho clareza, eu vou tomando as decisões às cegas, né? Então, a segunda ordem, que é a hierarquia, também não dá para ir contra, gente. A hierarquia diz, o maior protege o menor. E ela diz, existe uma ordem, tá? Você gostando ou não, você sabendo ou não, existe uma ordem natural da vida, né? Então, o menor não ajuda ou não diminui o maior. Na natureza mesmo, né? Se tem uma árvore e nasce uma árvore primeiro, nasce uma árvore depois.
quando que essa árvore vai ultrapassar essa árvore? Porque quanto mais tempo passa, mais essa árvore cresce, mais essa vem atrás. Então, é uma ordem natural. E aí, muitas vezes, a gente quer inverter essa ordem. A gente quer ser maior do que aqueles que vieram antes. Ó, a arrogância chega a tamanha que a gente quer ser maior do que um sistema familiar inteiro. A gente quer ser melhor do que aquele sistema. Tanto é que a gente diz assim, ó. Ah, meu sistema, Ana, não dá. Meu Deus do céu, ele tá estragado, ele tá doente. Ana, eu venho de um sistema doente, sabe? Eu falo, olha, Tá tudo você é errado. doente. Tá tudo errado, né? Você é doente para falar que vem do sistema doente. Sistema doente não dá frutos. Sim. Então, se você veio de um sistema, é porque tinha vida, né? Por mais que ele lutou, por mais que ele sofreu, por tudo que ele viveu, né? Nós devemos honrar esse sistema. Então, honrar os nossos antepassados, honrar aqueles que vieram antes. O que tem de errado nisso, Eliandra? Da onde isso casa com qualquer religião? Aliás, casa com todas, né? Casa com todas, porque honrar o pai e mãe, honrar antepassados, eu acho que não tem religião que não vai dizer isso. Porém, a constelação não é uma religião, mas também não é uma seita. A gente simplesmente vive isso, né? De honrar quem veio antes e não só pessoas. Empresas, lugares, quando eu chego para trabalhar num lugar, né, eu olho lá, quem chegou antes de mim? Quem chegou antes de mim naquele ambiente de trabalho sabe mais do que eu, ponto. Eu me coloco no meu Ana, lugar e acabou. se a gente olhar dentro da Bíblia, né? Vamos pegar a Bíblia que tem as palavras, né? Algo mais antigo, né? Que as pessoas... Se a gente pegar a Bíblia e olhar dentro da Bíblia, a gente vai ver que tudo isso que a gente fala, né? Todas as ordens, está dentro da Bíblia, só que em outras palavras, né? Com outras interpretações. E claro que cada um interpreta, digamos assim, dentro das suas crenças, né? Dentro daquilo que você acredita, enfim. Mas para você ver que é algo que é muito antigo, né? É muito e está aí, né? Só de outra. É bem isso, não tem. Quando a gente diz antigo, Eliandra, vamos supor, né? Se eu pegar um ferro antigo, sabe aqueles ferros que colocava carvão dentro? Sim. Hoje, se eu usar uma coisa antiga hoje, ela funciona? Esse ferro funciona hoje? Ah, funciona. Não, mas você usaria um ferro com. Não, não, eu não usaria. Então não serve mais, né? Então, Uhum. quando eu digo assim, isso é muito antigo, né? Não, tem coisas antigas que não servem mais. Agora, quando eu digo isso sempre existiu, foi uma ordem de vida. Então, sempre houve pertencimento, sempre houve. Se eu pegar homens da caverna, eles viviam em comunidade. Para quê? Para conseguir sobreviver. E comunidade é pertencimento. Se você estudar em qualquer escola hoje, a sua escola vira o seu pertencimento. Você não gosta de falar mal daquela escola. Você não gosta que outra pessoa da outra escola fale mal da sua escola. Só você pode falar. A Ninguém gente pode não falar mal da gosta. empresa que você trabalha, mas só você pode falar, porque você trabalha Sim, lá dentro. Isso é pertencimento, sabe? Eu me dou direito porque eu estou junto naquele barco, né? Então, algo sim, antigo, quando a gente fala, não traz valor para o hoje, né? Mas algo milenar, né? Que os nossos antepassados usaram e funcionou e funciona hoje, então vai sim. funcionar a vida inteira. Você percebe? Então, pertencimento, hierarquia e dar e receber sempre funcionou desde que o mundo é mundo e sempre vai funcionar. Então, não tem nada de errado com isso, né? A Sim. terceira ordem, então, que é o dar e o receber, e essa eu vou falar, muitas pessoas confundem muito, porque a pessoa acha realmente que é uma troca. E não é uma troca. Ela acha assim, então eu dou o meu trabalho e tenho pagamento. Tá certo. Tá certo isso. Né? E a maior troca que tem, né? Troca, não deixa de ser uma troca. Mas eu sempre falo, imagine, Eliandra,
Imagina você, uma amiga sua, pegou e te arrumou um emprego maravilhoso. Ela falou, Eliandra, tem um emprego na empresa onde eu trabalho. Vai lá e fala com o chefe, que eu já falei, eu já deixei tudo certo lá na empresa, Eliandra. Vai lá e se apresenta. Você vai lá e consegue esse empregão, emprego dos sonhos. Aquele que trabalha pouco e ganha muito. É até uma ilusão, mas você conseguiu esse emprego, essa amiga, ela deu um jeitinho e você entrou lá e conseguiu esse emprego, né? E você trabalhou lá. Olha só, o que você sente dessa amiga quando ela faz isso por você, Leandra? Como que fica? Nossa, é impagável. Obrigada! Nossa, Uhum. meu Deus! E aí parece que encerra por aí, né? Ah, eu super agradeci. Nossa, eu comprei até um ovo de Páscoa para ela. Super agradeci que ela me indicou esse emprego. Tá bom. Aí essa amiga, um ano depois, ó, um ano depois, ela falou, Eliandra, eu preciso que você faça um negócio aí para mim. Eu vou precisar, não é um negócio muito certo, não, mas eu preciso da sua ajuda. E agora, Eliandra, como que fica isso? É, vou fazer Eu vou o que ela me fazer. pediu. Então, você sente o que agora? O que você sente? Eu me sinto em dívida. É isso que o Bert fala. Percebe que você sempre esteve em dívida, mas você nunca se deu conta que você estava em dívida. Você sempre esteve em dívida. Você Sempre. agradeceu e falou: não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas na hora que a pessoa acontece algo com ela, o que acontece? Você fala: nossa, eu tô devendo uma para ela ainda. E você vê que E o que pode ela passar tempo. pedir, e o que ela pedir, eu vou fazer. E o que ela pediu, eu vou fazer. E É, é um exemplo interessante, né? Porque assim, ó, o Hilbert fala assim: a gente recebeu a vida. é. E a vida é esse presentão que os nossos pais nos deram. Eles nos deram. E a gente fala assim: ah, Ana, mas eu agradeço. Nossa, eu agradeci minha mãe pela vida. E aí, só que a amiga, a diferença da amiga é que ela vem e pede. Ela fala: você faz isso para mim? E os pais não Uhum, pedem. Mas a gente quer fazer. é. Os pais não pedem, mas a gente quer curar a doença deles, a gente quer que eles vivam felizes, a gente quer que eles tenham um casamento bom, a gente quer que eles não sejam doentes, a gente quer o quê? Só o bem deles. Porque a minha alma sabe que eu devo uma. E uma grandona. Uhum. Então, E a gente tem, e a gente tem esse sentimento que a gente não consegue, que nem para os pais, né, Ana? É um sentimento de a gente nunca vai conseguir pagar, né? A gente igual a nunca vai amiga. conseguir. Igual a É, amiga. Então, o tá. tanto que ela me pedir, eu vou fazer. Aí eu vou te falar, tá? O exemplo é válido, só para a gente entender o que é viver constelação. Essa amiga vai pedindo coisa errada para você, que pode custar até o seu trabalho. Ela vai Uhum. pedindo, ah, faz um favorzinho, é meio errado, mas tá, né, ali. Olha, faz isso, mas, né, um jeitinho, ah, né? E aí você vai se embolando. Então, o Sim, certo não seria dizer não a essa amiga? o certo seria dizer não. Se Mas você o dissesse não, sentimento, né? Mas aí o sentimento, né? Ó, o se você dissesse sentimento, não, você ia sentir o quê? culpa. É o Ah, que não, todo mas ela me mundo sente. ajudou, né? É o que Ela todo me mundo ajudou. sente. Ana, eu Uhum. tenho que tirar a minha mãe dessa vida. Porque se eu não fizer isso, eu sinto culpa. Percebe onde vai o dar e o receber? Como é amplo isso? Uhum. Eu me sinto culpada de não me submeter àquilo que a minha mãe não está me pedindo, mas eu estou fazendo, né? Por fazer. Eu estou fazendo Uhum. porque me sinto culpada, me sinto devedora. Então, É, entender isso e saber dizer os nãos. Não, eu tenho um trabalho a cumprir, isso é maior. Eu tenho muitas pessoas a servir dentro dessa empresa. E isso é maior do que perder um emprego e favorecer só uma pessoa, que é você. Entender é, isso, Eliandra, faz eu olhar para os meus pais e ser grato pela vida primeiro, porque a gente não consegue ser, né?
Ah, mas o meu pai não deu carinho. Ah, mas a minha mãe não fez isso. Ah, mas o meu pai foi ruim. Ah, mas a minha mãe... A gratidão é pela vida, não pelo comportamento que eles tiveram. É. A gratidão que você E tem à sua amiga é pelo emprego. Percebe? Né? Para fazer uma... sim, Não pelo é. E aí, comportamento que ela tem. e a gente fica nesse sentimento. Por isso que o autoconhecimento, né, Ana, ele é tão importante, né? Não só, digamos assim, na questão profissional, né? Pra gente, que nem hoje até me mandaram, que nem você falou, perdida, né? Tem muitas pessoas perdidas, né? Ah, o que eu faço? Eu tô nessa profissão, não sei. Não só na questão de a gente achar, né, esse caminho na profissão, mas em todas as áreas, né, Ana? Eu até diria assim, quais são os benefícios, né, que a constelação familiar, como uma filosofia de vida, ela traz para a gente? Eu já te adianto aqui que eu diria, se eu pudesse juntar, eu diria assim, eu acho que o maior benefício que a constelação trouxe para mim e ainda, né, continua reverberando é a questão de me curar dentro da minha família de origem. Eu acho que isso para mim, o curar que eu digo, de eu poder olhar de uma forma mais ampla, entende? De eu poder olhar de uma forma onde eu consiga organizar, não organizar no sentido de arrumar, mas assim, de olhar para minha família e de sentir assim que eu posso olhar eles da forma que eles são, entende? Porque eu acho que esse novo jeito que a constelação traz para a gente olhar para a família, principalmente, que eu vejo a família como a matéria-prima assim da constelação, né, Ana? Porque tudo começa na família, né? Se a gente vai, a gente Então, vai, família de origem, né? né? É isso, a família de origem. Então, assim, olhar para a família da gente, né? E poder conseguir colocar as coisas assim, poder olhar desse jeito, como que isso vai aqui, como que isso e que tá tudo certo do jeito que tá. Eu acho que esse é o ponto principal e é um ponto difícil, que eu falo por mim, né? É muito difícil. E quando a gente fala de constelação familiar, e por que que muda? Por que que a gente muda, né? Porque a gente sai do ponto de julgar o nosso sistema, do caminho contrário. De julgar o nosso É, sistema, de querer mudar o nosso sistema, sabe? A gente sai dessa linha contrária e passa a fluir com a força que vem do sistema. Pensa numa é, cachoeira, né? Numa cachoeira que segue um rio, depois da cachoeira, aquele rio é forte, tem uma correnteza. E muitas vezes, Eliandra, a gente briga contra essa cachoeira. Parece que a gente quer brigar, a gente quer mudar o que já passou, mudar os meus antepassados, colocar valores que na ocasião, na época, o que eles fizeram, o que aconteceu era certo para aquele momento. E a gente quer inverter tudo isso, quer curar esse sistema, quer mudar, quer salvar esse sistema. Mas espera aí, você veio desse sistema, então esse sistema deu frutos e deu você. Então para de nadar contra essa correnteza desse rio, contra essa cachoeira e pega o caminho de fluir no rio da vida. Então, quando a gente entende isso, e não é nenhuma constelação que você entende, não. e às vezes não é em um curso que você entende, né? Porque eu tenho alunos que já fizeram, como você, né, Leandro? Que já fez um, que já fez Sim. dois e cai a ficha, fala, meu Deus, agora eu entendi. Por quê? Porque precisa de muita busca interna para entender isso. E nós estamos condicionados, nós estamos acostumados a buscar fora, né? Então, quando a gente fala de Verdade. constelação, o benefício da constelação é entender que eu tenho força,
E eu estava até olhando aqui para ver se eu achava uma oração do Bert. Eu acho tão lindo. Tem uma oração que ele faz aos antepassados. E tem uma parte dessa oração que ele diz assim, ó. Cuida da tua raridade, porque você é o orgulho dos seus antepassados, sabe? Toda vez que eu leio essa parte assim, eu me emociono. Eu falo, poxa, eu sou o orgulho dos meus antepassados. Porque eu tenho Verdade. consciência e porque eu consigo honrar, amar, respeitar e tomar a força que vem deles, porque são fortes, né? Então, tem esse benefício de entender esse pertencimento, tem o benefício de entender o meu lugar. Quer dizer que quando eu tô no meu lugar, você vê, Leandra, né? Tem tantas pessoas competindo e eu falo, gente, para que competir? Cada ser é único, não Verdade. existe competição com ninguém. Cada um é cada um, na sua essência, né? Você já viu É. uma rosa competir com a margarida? Não dá, um gosta de Uhum. rosa, outro de margarida, outro de cravo, outro de botão, outro... O ser humano é assim, ele é único, sabe? Só que eu não tô no meu lugar. Eu tô achando, sabe? A Margarida, ela tá achando que é rosa. E ela tá brigando com a rosa, porque ela fala, não, eu sou rosa, eu é que sou a rosa. Então, ela não encontrou ainda a essência dela. Encontrar no seu Uhum. lugar, e é a ordem da hierarquia, é saber que qual é o seu posicionamento, qual é a sua função dentro do sistema. E quando você tem uma função dentro do sistema, você tem uma função fora do sistema. Então, a Uhum. maioria das profissões, inclusive, são sistêmicas, vem do sistema É. familiar. Então, a gente vê sistemas que tiveram que matar muitas pessoas, sistemas que vêm de guerra, sistemas que maltrataram muitas pessoas. Hoje a gente vê uma leva de médicos dentro desse sistema familiar. Por quê? Aí entra o dar e o receber. O equilíbrio de troca entre o dar e o receber, ele é amplo. A natureza faz isso todo o tempo. Ah, estourou a barragem lá na cidade tal, inundou a cidade. Mas espera aí, a cidade ela é um queijo de tanto furo que tem para procurar minas. Uhum. A É. cidade ela é um... Como que não ia acontecer isso, sabe? Uma hora, né, no equilíbrio da natureza, ela vai voltar ao seu percurso natural, Uhum. né? E assim é. Então, quando a gente entende isso, a gente nem quer receber demais, porque eu sei o peso de receber demais, e eu nem quero dar demais, porque eu sei o É. peso de dar demais, né? Então, eu encontro o meu lugar. Olha isso. Olha que leveza encontrar e viver na sua essência. Porque aí também, né, Ana, quando a gente dá demais, é porque talvez a gente, a questão a gente não sabe também receber, né? A gente dá e não sabe receber. É, Isso a gente. eu entraria nessas questões, né? Receber é pai, dar é Uhum. mãe. E aí entra, né, nesse feminino masculino dentro da gente, né? E somos duais, né? Tudo é dual debaixo da terra, na terra. Tudo que tem na terra tem o seu feminino e o masculino, é a lei do gênero, né? E eu aqui internamente também sou. Então, quando eu recebo de fora, quando vem, quando entra, receber é pai, tem a ver com o meu masculino. Se o meu masculino tá machucado, o que acontece com esse masculino aqui? Ele sabe receber? Não. Hum. Leandra, o masculino, ele é para fora. Ó. O membro do masculino é para fora, o do feminino é para dentro. O masculino, quando ele, né, coloca semente no feminino, você vê, ele vem, ele introduz lá dentro. E o feminino faz o trabalho interno. Uhum. Então, tudo que é dentro é feminino. Então, vamos lá. O feminino não dá a luz? Dá a luz. O feminino não dá o leite, não amamenta? O primeiro alimento da criança qual que é para ela não morrer de fome? Vem de onde? Vem do feminino. É. Então, o feminino, ele dá, o feminino serve. Olha isso, né? E É. o masculino? O masculino cuida, o masculino protege, o masculino introduz força. Introduz força. Então, vamos lá. Se eu tô de mal do masculino, e de mal do masculino, eu vou dizer que é o pai,
Não que o masculino tenha que ser o pai, tá? Eu vou dizer que o masculino é o pai, porque a referência de masculino de uma criança vem de onde? Uma criança de 0 a 7 anos, onde ela dá os significados, ela tem referência masculina pai e referência feminina mãe, não é? Então, ela não tem outra referência de masculino, a não ser a do pai. E aquele pai, talvez, se ele foi agressivo, se foi um pai que não deu tanto amor, tanta atenção, o que ela fez com aquele masculino? Não quero. Cortou. Então, ela não quer receber de mais ninguém. Sabe por quê? Porque ela disse assim, eu vou fazer o papel do masculino. Então, ela quer fazer tudo. Ela não acredita que alguém possa cuidar, proteger. Deixa que eu me cuido, deixa que eu me protejo, deixa que eu faço, deixa que eu aconteço, deixa que eu, e eu, e eu, e eu. E aí, vamos lá. É muito difícil uma pessoa assim conseguir ter um carinho, conseguir ter um tempo brando. E aí isso afeta o feminino, porque relaxar é feminino. Acalmar é feminino, paciência é feminino, né? Se a gente falar de sol e lua, vamos na lua, né? A lua é feita para dormir. Então, olha lá, olha onde chega isso. Olha que lindo, Eliandro. A ação vem do masculino. O sol, durante o dia, o sol é masculino, representa o masculino, o homem. É a ação, né? O feminino. Durante o dia, o que a gente faz durante o dia? Age. Sim, a gente está nativa, né? A gente está na ação. A gente tá tomando sol. Na ação. Quando chega a noite, feminino, o que a gente quer fazer? Relaxar. Relaxar, descansar. Acalmar. Percebe o papel do feminino? Só que aí na nossa cultura, né? Daí já é cultural, né? Ah, o feminino é fraco. Só o masculino é forte. Então, vamos lá, o feminino é fraco, não é? Então, cria uma terra onde não tem noite, onde todo mundo trabalha e tem ação sem parar, o tempo inteiro. Onde as não vai dar recebem sol, 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 não tem a baixa do sol, tem só aquele sol, 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 sol. O que acontece? A gente já era um planeta fogo, a gente era o sol, não é? O próprio sol. Pensa no planeta Terra que não tem sol, que só tem lua. Só descansar, só dormir, só apaziguar, só calma. O que acontece com o planeta que só tem lua? Ele morre de frio, morre úmido, não dá para secar, não tem vida. Então, quem é forte, quem é fraco? Nenhum. Um não vive sem o outro. Se não tiver lua, se não tiver noite, a gente não vive. Se não tiver o equilíbrio. É o equilíbrio das duas partes, né, Ana? Aí a gente entra de novo, né, no equilíbrio, de troca, né? E a gente vai para a natureza também, né? Igual. Então, percebe Total, que isso né? é milenar, não é antigo, não, Sim. é milenar. E ele serve para a vida toda. Não é uma moda. Não é uma moda, é verdade. E tem outra coisa aqui que eu queria. Não sei se a gente vai conseguir, tem bastante coisa. Eu vou responder, Tem então. Vou responder Tem em uma bastante. frase. Tem uma palavra aqui que as pessoas perguntam bastante. E aí, assim, ó, essa fala que a gente fala muito na constelação, emaranhados, né? Os emaranhados. Aí o pessoal pergunta, mas o que é esses emaranhados? Se tu puder falar um pouquinho, resumir rapidamente, né, Ana, pra gente... Eliandra, vou falar de uma forma simples, tá? Que não cabe dúvida. Emaranhado, pensa numa joia, uma correntinha. Quando ela emaranha com anel, com brinco, ela tá emaranhada. Ela tá no meio de diversas coisas, toda emaranhada. Emaranhado é isso. Então, quando a gente fala, existe um emaranhamento. Quer dizer que não é simples, não é um só acontecimento. É que aconteceu aqui e por conta disso, esse fez isso, por conta daquilo, e você tá emaranhado nisso, tá? Então, emaranhado é isso. Posso dizer, é um problema.
Só que é um problema emaranhado. É algo que está preso em diversos aspectos. Se eu fizer isso, esse aqui vai ficar ruim. Se eu fizer aquilo, aquele vai se mexer. Quer dizer que quando a gente mexe num emaranhado, para eu tirar uma correntinha desse emaranhado de joias, eu tenho que mexer com todas as joias. Eu não consigo só mexer na corrente. Eu não consigo tirar aquela corrente sem tirar tudo do lugar, percebe? Por isso é chamado de emaranhado na constelação. Se eu mexer com você que está emaranhado em algo, a gente vai mexer com tudo que está à sua volta. Quando a gente mexe nessa questão do mexer nesse emaranhado, a gente vai para todo o nosso sistema. Vai mexer com o sistema praticamente todo. Isso mesmo. Então, esse exemplo fica bem claro por que emaranhado, sabe? Porque não depende só de mim, vai mexer com várias pessoas ao meu redor. Verdade. Deixa eu ver outra aqui. A gente já falou das ordens do amor. Você já deu um. Tem uma pergunta aqui e eu acho bem bacana a gente falar isso que a gente falou antes da questão da Bíblia. E o pessoal questiona muito, né, Ana? E essa questão do honrar pai e mãe, né? O pessoal fala bastante, mas esse honrar pai e mãe, né? Isso já existia, né? Isso já eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente aqui eu acho muito linda essa frase, né? O que é esse honrar pai e mãe? Até tu falou um pouquinho antes. Fala de honrar pai e mãe, fala assim: honrai pai e mãe, em seus dias vos acrescentarão na terra. Quer dizer que você vai viver muito bem na terra quando você honra pai e mãe, né? E de novo, não tem, Eliandra, assim, para a pessoa entender mesmo, ela pensa, tá? Honrar pai e mãe é honrar o céu e a terra, né? Por exemplo, a mãe. Pensa numa árvore, se ela fica superficial, se ela não aprofunda a sua raiz. Se a árvore tem a raiz ali, ó, ela não dá bem com a mãe. Ela não quer entrar na mãe, ela não quer tomar a mãe, essa árvore. Como que ela fica? Ela fica com a raiz meia bamba, né? Que tamanho que uma árvore com raiz bamba consegue crescer? Até onde ela consegue crescer? Ela vai ser pequena, porque se ela for muito grande e a raiz dela não estiver na terra, o que acontece com essa árvore? Ela vai tombar. Agora vamos lá, né? Então, mãe, aprofundar na mãe, tomar mãe, honrar, honrar ela do jeito que ela é. Então, se essa terra é dura, se essa terra é fofa, se essa terra é fértil, se essa terra. Eu preciso tomar a mãe, eu preciso tomar a terra para ter força de vida. Porque senão, olha só, pensa numa árvore que não toma sol, que não toma o papai céu. Não toma sol, não toma vento, não toma chuva. O que vai acontecer com essa árvore? Que vai nascer. Ela não vai ter força de vida. Então, quando a gente honra pai e mãe, a gente toma mãe. E tomar é tomar mãe, é saber que eu venho dali, por isso eu honro aquele lugar. É tomar pai. É crescer, tomar a força que vem do pai. Pronto, é simples assim, só que a gente não consegue honrar pai. Por quê? Porque ele abandonou, porque ele deixou, porque ele não sei o quê. Então fica na sombra. E planta na sombra é pé de feijão dentro da caixa. Copinho de feijão que você põe na caixa, sabe? Mesmo assim, ele vai, ó, pro sol, ó. Ele acha o buraquinho e vai em busca do sol, né? Então, honrar pai e mãe não tem outra saída. Se você quer ter fluxo de vida, se você quer viver bem, você vai honrar pai e mãe. Você vai entender o que é tomar pai e mãe dentro da essência deles, tal como eles são. Sem ressalvas, sem resquícios, sem mais. Eu respeito a minha mãe, mas... Não, sem mas. Eu honro a minha mãe e ponto. Eu honro o meu pai pela vida que ele me deu e ponto, né? Verdade.
Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar uma outra aqui. Esse, a gente até falou aqui, esse olhar sistêmico, né, que o pessoal, que a gente tanto fala dentro das constelações, e aí o pessoal pergunta bastante também, tem bastante dúvida, né? Tá, mas o que é esse olhar sistêmico? Quando a gente fala assim, a gente vai, né, ter um olhar sistêmico nas relações, dentro de um sistema familiar. Podia Então, falar um pouquinho para a gente o entender. nome já fala, Eliandra. A constelação, ela não consegue olhar você sozinha. Não existe a Eliandra sem sistema familiar. Esse é o olhar sistêmico. Quando eu olho você, eu sei que você veio de um sistema. E quando eu olho o seu comportamento, seja ele qual for, eu sei que veio do seu sistema também. Esse é o olhar sistêmico. Eu não te culpo. Por quê? Como que um pé de manga pode dar limão? Um pé de manga dá o quê? Manga. Se você veio de um sistema familiar, você vai ser o quê? Você vai ser um fruto daquele sistema. Então, não consigo olhar você fora desse sistema familiar. Muitas coisas eu sei que é uma repetição do seu sistema. Então, esse é o olhar Isso, sistêmico. e a gente vê, né, Ana, é um equívoco, né, que, pelo menos assim, eu vejo bastante, as pessoas, elas, às vezes acreditam que se bastam por si só, né? Digamos assim, eu não preciso do meu sistema familiar, então, às vezes elas não conseguem se basear dentro dessa questão da família. Pode ser. É assim, é que eu realmente não é que eu necessito do meu sistema, eu tomo uma força que vem do meu sistema, sabe? Não é que eu tenho necessidade desse sistema, mas quando eu olho para os meus antepassados, Eliandro, olha como é, né? Eu tenho lá atrás, eu devo ter mais coisas, tá? Mas até onde eu cheguei, na minha bisavó, na minha tataravó, ela era bugre roubada da tribo de bugre por. é, Ai, meu Deus, fugiu o nome. Portugueses, pronto. Então, assim, Uhum. eu olho e eu sei que eu tenho raiz bugre, índio, eu sei. Então, eu olho para as minhas raízes com honra, sabe? Então, eu sei Aham. que a medicina da floresta vai me encantar. Olha a honra aí, sabe? Eu sei que É, o respeito aos índios, às tribos, isso me toca muito, né? E, ao mesmo tempo, eu rejeitava os portugueses de uma forma inconsciente. Por quê? Porque lá atrás, no meu sistema, entre aspas, aconteceu algo errado, né? Um português machucou, então, um índio, né? Então, como? Como que eu diminuía os portugueses? Português é burro. E é o que a gente faz no Brasil, né? A gente cria piadas de portugueses, a gente diminui o português, a gente dá um sim. jeitinho de dizer eles não são bons. E por que que a gente faz isso? Em nome do sistema familiar, sem ter noção de que hoje eu sou uma mistura. Hoje eu sou uma mistura de português com bugre. Pode estar na minha geração muito lá atrás, mas eu também vou ter português aqui. Então, por que que eu estou excluindo a minha força de portuguesa que eu também tenho? Uhum. Então, olhar para o sistema e reconhecer esse sistema me dá força. Porque se eu Verdade. olhar para a força do bugre, do índio, eu tomo essa força e eu digo sim para isso. Se eu olhar a É, força de um português e tudo que eles são e tudo que eles fizeram, porque senão o Brasil não seria o que é hoje. Então, ok, houve briga, houve machucou, houve trauma, mas o Brasil teve que crescer, teve que se tornar Brasil. Então, se hoje a gente vive no Brasil, a gente também honra os portugueses por isso, né? Isso é tomar a força que vem do meu sistema, tá? E eu não cobro nada deles. Eu não é, necessito deles. Eu só tomo essa força de vida para dizer eu posso. E dizer mais: o meu sistema já sofreu o suficiente.
para que eu não precise sofrer hoje. Eu posso sair dessa condição e viver bem com o meu português dentro e com o meu bugre dentro. Hoje mesmo, de manhã, eu tive uma experiência, uma vivência dessas, assim, quando eu recebi uma foto da minha avó, do lado paterno, que a minha prima mandou, e assim foi. Nossa, quando eu recebi aquela foto dela, e a gente chamava ela de vó preta, né? E ela também fazia benzimentos, ela ajudava daquele jeitinho dela, ela era pequenininha, assim, magrinha, né? E quando eu vi aquela foto e depois as coisas que a minha prima me disse, aquilo me deu. É como se eu. Sabe quando a gente. A sensação que eu tive é que eu. Ao mesmo tempo que eu trouxe ela para dentro de mim, eu voltei dentro nesse meu sistema, assim, porque às vezes a gente não tinha muito convívio, né, com essa minha avó. E aí, assim, foi tão lindo, foi tão forte, que naquele momento, assim, eu chorei, eu tava aqui fazendo as minhas coisas, naquele momento eu chorei, porque foi algo que me veio, né, naquele momento, assim, e depois aquilo me deu uma força, me trouxe uma sensação tão de alegria, de força, de coragem, de olhar para ela e saber que ela ajudava, né, que ela fazia aqueles benzimentos com aquelas ervas e tão simplesinha, vivia num lugar tão simplesinho assim, então aquilo foi uma experiência que eu tive hoje, assim, que, nossa, foi. Até depois eu mandei o áudio para Ana, sim, e é bem isso mesmo, é o vivenciar, né? É o que eu acho que não tem outra forma da gente colocar, senão a gente viver, né? Essa a constelação familiar, né? Enfim, que a gente pode colocar, dar outros nomes, filosofia de vida, né? Não é só uma técnica, uma terapia, né? Ou algo que eu acho que ela vai muito além, né, Ana? Que nem você colocou no início ali, que a gente pode olhar tudo, né? Ela é ampla, né? Pode Ela ampliar a consciência, né? pode Então, ampliar. hoje a Ela consciência está a serviço de é serviço. ampliar a nossa consciência, aquilo que a gente quer enxergar, aquilo que a gente quer entender, né? Seja qual for a área da minha vida. E isso é tão grandioso, é tão forte trazer isso para o sentir da gente, trazer isso para a vida, para o nosso dia a dia, isso faz toda a diferença. Eu posso falar isso com propriedade porque eu vivo e experiencio isso na minha vida e não consigo fazer de outra forma. Agora Já não mais. não, agora não mais. Não tem, Nossa, é muito. não muda, né? Quando a gente vivencia constelação, então tem uma diferença do teórico, da teoria, e muita gente só Sim, a teoria. Nunca vivenciou de verdade o que é vivenciar a constelação, igual a gente faz no curso, né? Você vive aquela dor, você vive saber que sim. aquilo que você está fazendo te traz uma culpa, te traz uma vergonha, um medo, enfim. Depois que você vive, nossa, não dá mais para viver sem. Não, não é que não dá mais. Não tem outra forma de fazer se Não, não tem, não tem. é, Porque para mim, isso foi muito. Quando eu conheci a constelação, essa parte do vivenciar que foi que me tocou. Porque eu até então fazia outros cursos, né, enfim, me especializava dentro do autoconhecimento. Já fazem mais de 10 anos, né, que eu busco, que eu estou dentro do autoconhecimento, né, já fiz várias. Mas vivenciar como a constelação trouxe para mim esse sentir, né? Que nem você falou, estar dentro da dor, né? Colocar isso de uma forma que eu sinto no meu corpo. Isso é algo que não
foi na constelação que eu que vivenciei isso. Então, assim, trazer para o meu corpo, sentir no meu corpo isso, aquilo que eu só ficava na teoria, né? Acho que Sim. agora eu acho que agora eu consigo, ó, na teoria, trazer isso para o meu corpo, isso foi algo inesquecível, que reverbera comigo, tá aqui, corre aqui. Tá. E Não não tem só a como. constelação, como todas as memórias estão no corpo, né? Então, quando a É, gente vive isso, a gente libera memórias que estão no corpo, que estão prendendo o nosso corpo muitas vezes. E a gente chega até uma doença, né? verdade, porque a gente fala de algo, arrepia, a gente sente, né? E dá aquele. Então, isso é vivenciar. Olha, a gente já está indo para 1h12. Eu sei que você está aí cansada e tá, né, teve um dia bastante. Eu teria várias outras questões aqui, mas eu acho que a gente já podia podemos deixar por aqui, né, Ana? Eu até teria a questão do sinto muito. Eu acho a, essa questão do sinto muito, as pessoas dizem muito a questão do perdão, né? Eu preciso perdoar, é, e, e dizer esse sinto muito, às vezes ele faz uma grande diferença, né, Ana, da questão do perdoar, né? Eu perdoo. Não sei se você quer responder rapidinho, assim, para a gente finalizar. É que assim, né? Hoje virou moda perdoar, o perdão virou moda. Não, eu já perdoei esse Sim, namorado. Não, eu já perdoei a minha mãe. Já e, perdoei. Quando eu te falo, Eleandra, eu já te perdoei. O que eu tô dizendo, Eleandra? Eu já te perdoei do que você fez. Eu tô dizendo que você foi o quê? Errada? Se eu te falar, eu é, já te perdoei, Eleandra. Mas você vai me dizer assim, mas peraí, Ana, eu não fiz nada pra você. Não, eu já te perdoei. Tá perdoada. Eu acabei de me colocar num lugar de vítima e você e de como se algoz. jogasse. Uhum, Coloquei a culpa todinha em você. Porque eu disse, você uhum, tá perdoada. Não, mas peraí, eu não te pedi perdão. Eu não te pedi perdão, porque eu não acredito que eu tô errada. Né? Então, é uma visão de... quando eu digo eu te perdoo, né? Eu tô dizendo que eu sou melhor do que você, que eu sou... Então, que eu fui vítima de você. E aí você, então, quando você fala, ok, né? Tudo bem, né? Agora você, então, é a vítima. Você é a vítima da minha soberba. Olha como troca. E se você é a uhum, vítima, aí te abre um espaço para quê? Agora que você é a vítima. Desculpa, eu fui a vítima de te pedir perdão. Agora eu fui a vítima. Agora qualquer coisa que eu fizer com você, vou dar um exemplo aqui simples, né? A mulher fala assim, ó, o marido traiu. Aí o marido traiu, aí ela fala assim, não, eu te perdoo. Eu te perdoo, a gente volta, né? Então ela foi vítima dele, não foi? Porque ela perdoou ele, ele foi o ruim, ela foi a vítima dele. Aí vamos supor que qualquer chegou atrasado 15 minutos para o jantar que estava marcado. Aí ela fala: "Porque você, eu sei muito bem, porque você e aquela mulher que você me traiu, você só podia estar com ela". Percebe que ela se dá o direito de xingar, de brigar, e ele vai ficar quieto porque ela é a vítima? uhum, Então, aí, ó, esse ciclo vítima e algoz, ele não termina nunca. Ele uhum, vai ficar numa constante, porque agora ela é vítima, ela vai brigar com ele, ela vai fazer algo, e aí ele vai ser a vítima agora. Aí ele vai fazer algo, daí eu sou a vítima. E a gente vai ficar nesse ciclo de vítima e perpetrador, o que muitas vezes acontece. Agora, imagina se ele diz, ele sente que ele pisou. Eu tô sentindo que eu fiz algo que não foi legal com você, Leandra. E eu digo, Leandra, uhum, eu sinto muito. Eu sinto muito até de ter pensado que você fez algo de errado comigo. Eu sinto muito por isso. A minha visão foi distorcida, ou eu sinto isso. E eu sinto mesmo, porque eu quero me aproximar de você. Olha a diferença. Eu uhum, sinto que eu pisei. Então, quer dizer, eu não estou te pedindo perdão. Você não é uma vítima.
Mas esse incidente ele não era para acontecer, ou aconteceu de uma forma inconsciente, né? Eu trago a responsabilidade para mim, né, Ana? Eu não jogo para o outro, né? Quando eu digo perdão, eu jogo para o outro. E quando eu digo eu sinto muito, vamos colocar assim, eu trago essa a responsabilidade para mim, Sim, né? pensa no casal. Se a mulher entender que ela sim, que ela deixou a desejar em muitas partes, ela vai dizer eu Uhum. sinto muito. Ela vai dizer eu É, sinto muito pela minha parte. Eu não sinto muito porque você me traiu. Olha lá, hein, gente. Eu sinto muito é, pela parte que eu falhei com você. Agora eu vejo que eu também tive algumas partes que foram falhas. Eu também não estou justificando ele ter, né, traído. Estou dizendo que eu me enxergo, que eu assumo a minha metade, a minha metade. isso. E quando eu Uhum. digo eu te perdoo, não tem metade minha. Só você errou. Bem isso. É, bem isso. Tem, tem bastante coisa, mas a gente vai Vou marcar outro. encerrando por aqui. Sim, vamos marcar. É, quero agradecer aqui, principalmente, Ana, você, por ter estado aqui comigo, ter esclarecido para a gente aí bastante, bastante questões, né? Às vezes são questões que a gente pode olhar e dizer, são coisas banais, né? Que a gente pode, às vezes até coloca ali no Google, né? O que é constelação, né? Mas eu achei importante a gente colocar alguns tópicos, porque às vezes as pessoas banalizam, né? E como é algo que para mim é muito grandioso isso, e por isso eu quis trazer e a gente falar um pouquinho. E com você, né, que é a minha professora aí, que me ensinou bastante, bastante coisas que eu levo para minha vida e vou seguir levando. Então eu te agradeço, muito obrigada. Eu sei que teu dia aí, a tua semana, o mês está sendo bem carregado. Sou muito grata por você estar aqui. O pessoal também que esteve aqui com a gente, acompanhando aí Eu e que tomando um pouquinho. agradeço, agradeço o convite, agradeço poder falar mais de constelação para quem não conhece. Estou vendo uma pessoa aqui, a Mara, perguntando indicação de um livro para iniciar a constelação, né? Tem vários livros, mas tem um pequenininho que chama, é um branco com vermelho, muito bom mesmo, né? Que é uma entrevista do Bert e ele fala de uma forma simples o que é constelação. Então, é só Hum, citar a constelação familiar, o livro chama Constelação Familiar, e é uma entrevista do Bert, a capa dele é branca com vermelha. Acho que vale a pena começar por esse livro, para quem não conhece. é. Os livros do Bert são maravilhosos. Nossa, é algo assim muito grandioso que ele deixou para a gente, né? Verdade. É sim. Livros de estudo. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. Nada, boa noite, bom descanso, gratidão. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite, gente. Muito obrigada. Tchau. Tchau.